Olá a todos, a paz do Senhor Jesus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje daremos continuidade à leitura do livro de Apocalipse. Já estamos no capítulo 2. E para quem perdeu a leitura do capítulo 1, vou deixar aqui no card e também fixado no primeiro comentário o link do vídeo do capítulo número 1. Antes de iniciarmos a leitura do livro, gostaria de pedir para você, se você ainda não for inscrito, que se inscreva para não perder nenhum capítulo da leitura, que será de grande edificação e conhecimento para a sua vida. A leitura desse livro, que é uma revelação do Senhor Jesus, das coisas que brevemente irão acontecer. Então, vamos ao segundo capítulo, verso 1, que diz: Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti verei, e tirarei o teu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Fazer um breve comentário sobre a igreja de Éfeso. Deus tem uma advertência porque ela deixaste o primeiro amor. Tem, porém, um elogio, é que ele aborrece as obras dos nicolaítas, a qual também Deus aborrece. E uma promessa é: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vamos em seguida à segunda carta, a carta de Esmirna. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que te dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temos das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, receberá o dano. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Outra advertência para a igreja de Esmirna é que ela é rico, mas se faz de pobre, mas ela é rica. E nada tens o que padecer. E a promessa é: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. A terceira carta, a carta que está a igreja que está em Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens no meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra ti eles batalharei, com a espada da sua boca, da minha boca.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A advertência para a igreja de Pérgamo é que segue a doutrina de Balaão, e que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, e que sacrificava sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. A promessa é, ao que vencer, dá um novo nome escrito numa pedra branca. A quarta igreja, a igreja de Tiatira, a quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são as mais que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina a enganar os meus servos, para que se prostituem e comem os sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei em uma cama, e sobre a que adulterarem com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E ferirei de morte os teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo que a vós e os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que uma carga vos não porei, mas ao que tendes, retende até o que venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe a estrela da manhã. A quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Tiatira recebeu uma advertência muito forte. É que elas toleravam o espírito de Jezabel. E Deus está recomendando que as pessoas não pratiquem as mesmas obras, senão virá com eles com vara de ferro. Mas a recompensa é que ao que vencer até o fim e guardar as obras, eu darei poder sobre as nações. E assim chegamos ao final da leitura do livro de Apocalipse, do capítulo 2. Continue conosco até o final, para você não perder nenhum capítulo. Que Deus em Cristo vos abençoe.